5 horas. Boa tarde a todos. Queria dar sequência àquela série de web seminário de VPESP. Hoje a gente tem um tema super atual, muito importante, que é o controle da Covid-19. A gente tem 2 especialistas, né? Que é o Dr. Celso Granato, atual diretor clínico do Grupo Fleury, que vai principalmente falar sobre a parte de testes, né? Que é uma coisa fundamental hoje e que tudo indica que o nosso estado de São Paulo está muito aquém do que deveria nessa testagem. Hoje a gente vai, então, com certeza, discutir isso. E o outro tema, é claro, que é a vacina. Entre as vacinas brasileiras, a do grupo do professor Jorge Calil, atual professor titular da Faculdade de Medicina da USP, está já há algum tempo desenvolvendo isso e vai também falar um pouquinho, não só do que está acontecendo no caso da vacina que ele está desenvolvendo no laboratório, mas também falar um pouquinho do panorama geral de como ele está vendo essa questão tem a de Oxford, tem de várias outras, aqui também a chinesa, tem isso, tem aquilo, vamos discutir isso aí. Então, hoje, a ideia é a seguinte, então, cada um deles, inicialmente, vai falar por 15 minutos, né, em cada um desses 2 temas, e em seguida a gente vai ter a meia hora final para a gente discutir e tal. O evento está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube, né? Lá eu vou estar olhando frequentemente para depois trazer, eventualmente, alguma sugestão, alguma pergunta para dentro desse painel aqui. Então, sem mais delongas, eu queria novamente agradecer o convite aceito tanto pelo professor Jorge Calil, como também pelo Dr. Celso Granato. Então, antes de mais nada, eu já passo direto a palavra para o Dr. Celso, dar início aos 15 minutos dele. Por favor, Dr. Celso. Olha, eu queria agradecer, então, o convite do professor Hélio Dias para a gente conversar, né, sobre esse tema que tem sido realmente o nosso dia a dia nos últimos 6 meses, né? Então, a gente vai falar sobre os testes empregados para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, né? Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Compartilhar a tela aqui. Por que não está aparecendo aqui, Hélio? Não deveria aparecer aqui embaixo uma coisinha para a gente compartilhar? Então, aqui, quando você tem o share screen aqui embaixo, você está vendo? Você tem que clicar nele primeiro. Não está aparecendo para mim, Hélio. Leva o mouse para baixo e vai aparecer um negocinho verde chamado share screen. O teu mouse leva aqui, tudo. Está aqui. Aí você coloca share screen, aí vai aparecer arquivo que você quer abrir na tua tela. Aí você abre aquele correspondente. Share, agora já deu. Estava escondido aqui. Apareceu para vocês? Isso. Apareceu. Agora você põe em modo de apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui está uma visão artística, né, de microscopia eletrônica do coronavírus. Vocês veem que se ele não fosse um vírus tão malvado, até que ele era bonito, né? Então, é uma célula contaminada com vírus. Vocês veem a produção de vírus enorme, né, que essa célula pode levar, né? E nós vamos estar falando sobre 2 aspectos aqui, né? Vocês sabem que o vírus, ele tem, assim, eu costumo falar com os meus alunos, fazer uma imagem de uma uva, né? É uma uva que tem semente, né? E o RNA do vírus é a semente. Esse que é o padrão ouro para o diagnóstico da infecção pelo COVID, né? Pelo SARS-CoV-2. E um processo auxiliar de diagnóstico é a gente detectar anticorpos que são dirigidos contra essa pontinha do vírus aqui, que é chamado de spike, é aquela espícula do vírus cuja porção mais distal, que é chamada de RBD, né? Receptor Binding Domain, ele vai se ligar no receptor principal, que é o ACE2. E a gente vai medir anticorpos dirigidos contra essa porção. Então, são os 2 princípios que a gente tem para diagnóstico, né? Aqui a gente tem uma história natural da infecção com base nesses marcadores, né? Vocês sabem que eles têm um período de incubação médio
de 5 dias, né? Pode se estender de 2 até 12 dias aproximadamente, e no final desse período de incubação a gente já consegue detectar o RNA viral, em geral, no último dia antes da pessoa manifestar a doença clinicamente, quando ela acontece. Logo depois, essa carga viral vai caindo, mas ela pode eventualmente ficar detectável durante até meses depois. Então, só faz sentido a gente detectar esse PCR uma vez, né, na fase aguda da doença, se a pessoa tiver sintomas ou se ela for contactante de uma pessoa próxima que tiver sintomas. Tá? Não adianta a gente ficar fazendo teste numa pessoa que tem medo de ter a doença, não teve contato, não tem sintoma, não tem muito sentido. Assim que começa a diminuir essa carga viral, e isso vai começar pelo 7º, 8º, 9º dia, a gente começa a detectar anticorpos, né? Normalmente, eles começam os anticorpos da classe IgM, né, que vão permanecer durante mais ou menos 2 a 3 semanas, e um pouquinho depois começam os anticorpos da classe IgG, que devem ficar positivos durante meses. A gente ainda não sabe exatamente quanto tempo, porque ainda não houve tempo para saber isso, né? O método padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico é o PCR, que é a reação de polimerização em cadeia, e nesse caso é em tempo real. Então, a gente vai pegar um pedacinho de DNA, que é complementar à molécula de RNA do vírus, transformada em DNA, né? Ele vai ter um pareamento, e depois nós vamos multiplicar esse material por ação de enzimas, e cada vez que você duplica esse material, a gente libera um sinal, que vai ser captado por um aparelho, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente tinha o PCR tradicional, a gente tinha que esperar acabar a reação para saber se a pessoa era positiva ou não. Agora, com o PCR em tempo real, cada vez que você duplica, você manda um sinal, e com isso você consegue saber se a pessoa é positiva em cada momento da reação. Também queria colocar para vocês que esse pedacinho aqui, que a gente chama de primer, ou então iniciador, esse pedacinho de DNA aqui, é ele que era feito só fora do Brasil, né? Por uma série de razões, as firmas brasileiras não faziam, e a gente tinha que importar. E ele é um dos gargalos que a gente tem para fazer essa produção em massa, né? A gente no laboratório ficava muito chateado quando o pessoal falava: tem que testar, 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 depois vamos de novo testar, como se a gente não quisesse testar, ou não entendesse que era importante testar. Na verdade, não tinha como testar, não tinha reagente para isso, né? E o produto final são curvas desse tipo aqui. Quanto mais para a esquerda essa curva, maior é a carga viral, porque você precisou multiplicar menos vezes o material genético do vírus até ele se tornar positivo. Esse número aqui é chamado de CT. Então, quanto menor o CT de uma reação, maior é a carga viral. Se a pessoa tem essa curva deslocada para a direita, significa que ele precisou multiplicar muitas vezes esse material genético até ele ser detectado. Então, ele vai ter um maior CT associado a uma carga viral menor, né? A sensibilidade analítica desse teste é enorme. Nós conseguimos detectar 5 cópias por reação, né? São 100 cópias por ml. Isso é uma reação, para vocês terem uma ideia, muito mais sensível do que a gente detectar HIV, por exemplo. A gente praticamente não tem teste de HIV com essa sensibilidade na rotina, né? Só que esse vírus muda de lugar. Ele é muito maroto, muitas vezes ele fica lá no fundo do nariz, depois ele vai na boca, depois ele desce para a traqueia, depois ele vai para o pulmão, ele pode para o coração, rins, intestino. Então, a sensibilidade clínica é menor, né? Quer dizer, a capacidade de detectar num doente não é tão alta assim, é ao redor de 69% em uma amostra, e numa pessoa com quadro clínico compatível e colhidas 2 amostras, ele aumenta para 96%. Então, ele tem uma boa sensibilidade analítica, a sensibilidade clínica nem sempre é tão boa assim. Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês um dos primeiros trabalhos que foram publicados, comparando vários materiais clínicos, para mostrar que o material clínico que fica positivo inicialmente, com uma carga viral maior, é o suave nasofaríngeo, né? E ele tem um CT de 18 a 20,
né? E se você comparar com o orofaríngeo, ele é mais baixo. Consequentemente, tem uma carga viral maior. E isso para qualquer época que a gente vai detectar. Normalmente, a gente costuma detectar esse PCR, esse vírus, durante mais ou menos uma semana, aproximadamente, mas hoje em dia a gente sabe que, graças ao turnover das células do epitélio nasal, você pode ficar com esse teste positivo até meses. Já foram detectadas pessoas com 2 meses, mas isso não se trata de vírus com capacidade infectante, simplesmente é RNA viral. É por isso que é importante a gente saber que não adianta ficar repetindo muito o PCR, que isso não tem significado prático nenhum, tá? Mas essa carga viral varia bastante. Então, vocês veem todas essas curvas aqui, são coisas que variam muito de paciente para paciente. Tem gente que tem uma carga viral muito baixa, frequentemente crianças, e tem gente com carga viral muito alta que cai bem lentamente. Então, existe uma variação muito grande de pessoa a pessoa, e existe uma relação entre carga viral e idade, embora não exista uma associação nem com comorbidades e nem com forma clínica. A gente imaginaria que uma pessoa com forma clínica mais grave tem mais vírus. Isso não obrigatoriamente, porque a doença tem 2 fases. Ela tem uma primeira fase que é dependente do vírus, depois ela tem uma segunda fase que é dependente da resposta imune contra o vírus, desse desbalanço dessa resposta imune. Por isso que não existe uma relação tão direta entre esses 2 critérios, né? Então, a gente sempre sugere que a pessoa espere 3 dias após o início dos sintomas para fazer o SWAB, porque isso aumenta bastante a sensibilidade do teste, né? E se a pessoa tiver um comprometimento pulmonar, essas pessoas que evoluem para uma forma clínica grave, dá preferência a escarro ou então secreção traqueal. Claro, se o paciente estiver entubado, né? Toma muito cuidado com o condicionamento da amostra, acondicionamento, porque nós estamos medindo RNA. E RNA é uma molécula muito instável. Então, se você não tomar cuidado, você pode ter um resultado falsamente negativo, porque degradou o RNA. Tá? Não usar o PCR como critério para suspensão de isolamento, como eu falei para vocês, porque ele pode ficar positivo muito tempo, e, claro, usar a sorologia como uma ferramenta auxiliar, porque na hora que essa carga viral vai caindo, começa a aparecer o anticorpo, mais frequentemente aparecer primeiro o IgM, há exceções a essa regra, e depois aparece o IgG por um tempo ainda não determinado. Atualmente, a maior parte dos kits que são usados no Brasil para sorologia são dessas 2 marcas, né? É uma marca chinesa chamada SNIBE, que é a sigla da firma chinesa que faz esse kit, e ele é chamado comercialmente de Maglume. Ele detecta anticorpos tanto da classe IgM como da classe IgG, dirigidos contra a proteína do spike, aquele espinho que eu mostrei para vocês, e o núcleo capsídeo, que é aquela parte mais interna do vírus que envolve o RNA viral. E o outro kit que é bastante usado no Brasil, ele é chamado de Liaison, né? Liaison é um kit produzido pela Roche, que não faz a discriminação dos 2 testes, das 2 imunoglobulinas. Ele detecta IgG e IgM em conjunto, porque os pesquisadores da Roche estavam mais preocupados com especificidade do que com sensibilidade, né? Então, eles detectam anticorpos um pouco mais tardiamente, mais ou menos com 15 dias até 20 dias depois do início do quadro clínico. Essa primeira técnica é uma quimiluminescência e essa segunda é uma eletroquimiluminescência. É um processo um pouco diferente do ponto de vista químico. Mas existem muitos outros kits. Tem um kit alemão da Euroimmun, que nós usamos há muitos anos, um kit americano da Abbott, um kit italiano da Diasori e um kit americano da Horta, e muitos outros, né? Tem vários produtos que são registrados na Anvisa. O problema desse teste, como mostram esses gráficos aqui, é que até você atingir uma sensibilidade alta, tanto para IgG como para IgM, você demora muito tempo, em geral 2 a 3 semanas. Então, ele não é um grande processo diagnóstico na fase aguda da doença. Então, ele se presta mais para fazer inquérito soroepidemiológico e não tanto para diagnóstico, porque senão você pode ter um retardo muito grande para o diagnóstico, né? Uma palavrinha aqui sobre os testes rápidos, né? Eu queria contar para vocês que eu adoraria
que a gente tivesse testes rápidos de boa qualidade, porque eu acho que isso seria uma possibilidade das pessoas fazerem o teste com muito mais amplitude na sociedade. Para vocês terem uma ideia, nós no Fleury avaliamos 11 marcas diferentes de kits de teste rápido, como vocês veem aqui, olha, um teste IgG positivo, IgM positivo, e aqui uma letra C de controle. E aqui só uma IgG positiva. Então, a gente coloca o sangue da pessoa, ou de preferência o soro, ele vai migrar aqui nesse papelzinho de nitrocelulose, e se ele encontrar os antígenos virais, ele vai precipitar aqui. Ele vai formar essa mancha aqui colorida. Infelizmente, dos 11 kits que nós testamos, 2 só foram aprovados. E eles foram aprovados assim com bastante restrição. Na verdade, eles não são muito sensíveis, eles têm uma sensibilidade ao redor de 60%, mas eles têm uma especificidade muito alta. Então, nós usamos esses testes rápidos em pronto-socorro, porque para um médico que está no pronto-socorro, ter uma sensibilidade de 60% pode ser suficiente, uma vez que a especificidade é muito alta. Então, se a pessoa tem um resultado positivo, ele sabe que aquilo foi uma infecção pelo SARS-CoV-2. Ele pode dar um encaminhamento a esse paciente, ou vai internar se estiver grave, ou vai mandar para casa se não estiver grave. Mas ele consegue fechar o diagnóstico em 60% dos casos, que para um médico de pronto-socorro está suficiente. Mas eu tenho muito medo da gente usar isso em escala populacional, por exemplo, porque aplicado em pessoas que têm uma prevalência muito baixa da doença, ele pode dar resultados bastante errôneos, né? Agora, o que a gente tem aprendido, pessoal, nesses últimos 2 a 3 meses que a gente tem feito mais intensamente a sorologia, é que muitos pacientes que têm formas leves a moderadas dos pacientes, da doença, eles não costumam fazer anticorpos em altos títulos. Todos esses kits foram padronizados tendo por base pacientes que tinham PCR naquela fase que a gente tinha restrição para fazer o PCR, só fazia de pacientes graves. E nesses casos a sorologia funciona muito bem. O problema é que quando você aplica esses testes em pessoas que tiveram uma história clínica diferente, com pouca expressão clínica, esses testes não têm o mesmo desempenho. Tanto é verdade que um grupo francês, eles tiveram a paciência, né, de clonar todos os genes e pedaços dos genes que codificam para essas várias proteínas do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ele é um vírus enorme, ele tem 30.000 quilobases. Isso é 3 vezes maior do que os outros vírus RNA. E ele codifica para uma série de proteínas. Então, vocês veem que se você usar determinados pedaços desse antígeno para fazer o teste, você pode ter uma sensibilidade de 13%. Baixíssima, não aceitável. E se você usar outros pedaços, você pode ter uma sensibilidade de 100%, essa ORF8. Então, eu imagino que a gente esteja agora vivendo uma situação, como o pessoal mais antigo vai lembrar, que nós passamos com HIV, que nós passamos com hepatite C, em que nós tivemos que ir melhorando os testes diagnósticos à medida que o conhecimento foi aumentando. Para vocês terem uma ideia, nós estamos agora na 4ª geração de testes de HIV. Nós estamos na 3ª geração de testes da hepatite C. E isso ainda não houve tempo para acontecer. Então, a sorologia ainda carece de melhoras, embora ela tenha sua utilidade, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, aquilo que eu estava contando para vocês, esse trabalho aqui mostra que pessoas que têm formas leves de doença têm níveis de anticorpos muito mais baixos em relação a pessoas com formas graves. A mesma coisa aqui, tá? E esse trabalho aqui, com 1.343 pacientes em Nova York, todos eles com formas leves a moderadas, eles tiveram soroconversão de 99%, que estava muito bom, 24 dias depois do início do quadro clínico. Quer dizer, uma coisa muito tardia. E aquelas pessoas que achavam que tinham tido um Covid-19, mas nunca fizeram o teste específico, tinham 36%. Isso porque a gente tem co-circulação de vários vírus, especialmente nessa época do ano. Então, a pessoa acha que teve uma infecção, porque o que se fala mais é o Covid-19, e, na verdade, pode ter sido influenza, adenovírus, rinovírus, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né?
Esse outro trabalho aqui mostrou que 18% das pessoas que tinham formas leves da doença eram negativos. Então, a sorologia negativa não exclui o diagnóstico. 78% tinham títulos baixos. Então, a gente vê aqui que, olha, 96% das pessoas, se você não usar um teste muito bom, você não detecta. E uma última palavra, numa área aqui que eu acho importante, eu nem vou me aventurar muito na frente do professor Calil, mas é para mostrar para vocês que grande parte dessas pessoas tem uma resposta imune celular. Então, o fato da pessoa ou não fazer anticorpos, ou, como tem se discutido muito, fazer anticorpos que depois desaparecem, né, não quer dizer que elas perderam a proteção, porque 83% dos pacientes com essa infecção tiveram uma resposta imune celular. E resposta imune celular, elas não são mensuráveis de uma forma muito simples, né? Nós temos até um projeto que está sendo desenhado com o professor Calil para avaliar essa resposta imune celular, porque ela vai ser um critério muito importante para o futuro. Vocês veem que 34% das pessoas que são soronegativas tiveram reação, ou porque elas tiveram infecção e não sabiam, ou porque tem uma reatividade cruzada com outros coronavírus. Existem pelo menos 4 outros coronavírus que são muito frequentes, né? Então, é possível que pessoas tenham um contato com outros vírus, reajam cruzadamente, e é possível que isso confira alguma certa proteção contra os outros, o SARS-CoV-2. Então, basicamente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Depois eu vou estar à disposição para tentar esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro. Muito obrigado. Tenta agora, professor Celso, sair, para a gente voltar para aquela tela inicial. Em cima aqui, você só diz, tem um para... Stop share. Isso, beleza. Bom, eu acho que assim, a gente podia agora, Calil, dar a palavra direto para você e depois da sua apresentação a gente passa para a discussão. Aqui já tem várias perguntas, né? Mas vamos deixar, eu acho que primeiro para você fazer a sua apresentação e aí a gente passa para a pergunta. Por favor, você pode começar. Muito obrigado, Hélio, pelo convite. É sempre um prazer de participar dos seus webinars. Eu queria lembrar, eu fiz acho que o primeiro com você, nós fizemos ainda no começo, e acho que esses webinars têm sido muito elucidativos. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante dar informação de qualidade durante toda essa pandemia. E é um prazer dividir a tela com o Celso, que eu conheço já há alguns anos, digamos assim, e que eu gosto muito o Celso, quando apresenta, de uma clareza assim, impecável, extremamente didático, extremamente claro. É realmente uma delícia ver uma apresentação sua, Celso. Prazer muito obrigado. Bom, Hélio, você nos pediu para falar sobre o controle da Covid-19. Então, você sabe que desde a Idade Média, a gente sabe que para controlar uma pandemia, a gente tem que identificar os infectados e isolá-los, né? E como é que a gente faz isso? Com testes de qualidade, e nós tivemos uma aula magnífica sobre isso. Como você falou, nós não testamos o suficiente em São Paulo. Eu acho que o Fleury fez a parte dele, porque o Fleury é para uma parte da população. O que nós tínhamos que ter feito é preparado publicamente, quer dizer, nós temos o Adolfo Lutz, que é um instituto dedicado a isso, que teria que ter sido equipado, comprado reagente, ter tido pessoal, etc., para fazer, né? E o Fleury está fazendo aí. Apesar de ser privado, ele faz um número que é muito maior do que a gente está conseguindo fazer no setor público. Isso aí é uma pena que as nossas autoridades não tenham previsto isso dessa forma, né? Inclusive, transferiram para o Butantan. O Butantan não tem a característica de fazer testes diagnósticos, e eu acho que está penando, ele não está cumprindo o papel, porque nós não estamos conseguindo fazer os exames que eram necessários para isolarmos tanto as pessoas infectadas como seus contactantes para controlar a doença. Então, para controlar a doença, primeiro, o exame com os infectados. A segunda, nós precisaríamos ter ou um medicamento ou uma vacina.
porque senão a outra solução é ter um grande número de pessoas infectadas, o que a gente não quer. Foi feito um esforço grande para que nós fizéssemos o distanciamento social, para diminuir o número de infectados, para não dar sobrecarga no sistema. Eu acho que isso teve um papel importante. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós conseguimos dar atendimento para a maioria das pessoas. Eu acredito que antes do pico começar a declinar, antes de chegarmos no pico, a periferia de São Paulo sofreu, porque tinha a política de que só devem procurar atendimento quem estivesse se sentindo muito mal, quer dizer, tivesse falta de ar. Aí essas pessoas que já estavam com falta de ar, primeiro, não estavam isoladas, porque estavam com as famílias nos lugares mais pobres, e quando procuravam um hospital, eles tinham que rapidamente ir para um atendimento mais agressivo, inclusive para UTI. Você veja que lá no Hospital das Clínicas, aqui no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, nós tínhamos 700 leitos devotados para o Covid e começamos com 200 leitos para UTIs. Nós tivemos que aumentar para 300. Foi um trabalho maravilhoso que a professora Heloísa Bonfá, nossa diretora clínica, fez para aumentar rapidamente, treinar pessoas, que nós tínhamos 300 leitos. E esses 300 leitos ficaram ocupados durante todo o período em que nós estamos com a ascensão da curva. E enquanto que os hospitais de campanha estavam subutilizados, podiam ter sido utilizados para isolar os pacientes e para também fazer treinamento precoce e, com isso, controlar a doença. Bom, a outra forma de controlar a doença seria se nós tivéssemos um tratamento eficaz, barato e rápido. Não temos. As doenças virais, dificilmente a gente tem um tratamento realmente eficaz. Então, para herpes, nós temos o aciclovir, que se usado com antecedência, cura, mas, fora isso, as doenças virais, a gente frequentemente espera que elas acabem. Existe um esforço mundial para identificar moléculas, trocando o lugar das moléculas. A molécula era indicada para alguma coisa, mas já tinha sido testada em humanos, então ela poderia vir a ser utilizada em gente. Existe um grande número, mais de 200 ensaios clínicos de recolocação de drogas, mas até agora nós não temos nada que seja realmente que tenha um bom tratamento. Então, a solução seria nós termos uma vacina, porque a outra seria todo mundo ter a doença ou todo mundo que é suscetível ter a doença. Ou, digamos, 60% a 80% das pessoas suscetíveis, que é a famosa, discutida aí, imunidade de rebanho. Na verdade, o que a gente precisaria é ter suficientemente protegida para que o vírus parasse de ter a circulação comunitária como nós estamos vendo agora. E para isso, então, nós tínhamos que ou as pessoas terem a doença ou ter a vacina. E é impressionante, Hélio, como a ciência se moveu rapidamente. Quantidade de colegas que eu conheço pessoalmente, que trabalhavam com outras doenças, trabalhavam com câncer, trabalhavam com outras doenças infecciosas, ou que seja, e que deslocaram a sua pesquisa para trabalhar com Covid. E por isso, nós temos aí registradas na Organização de Saúde 160 tentativas de fazer uma vacina. Eu acredito que tem bem mais de 300 iniciativas aí pelo mundo. Dessas 160 que estão registradas, tem 2 brasileiras, a que eu estou liderando aqui na Faculdade de Medicina, no Instituto Coração, e a outra da Universidade Federal de Minas Gerais, com o Ricardo Gazinelli. E que nós trabalhamos muito em colaboração para que a gente chegue em resultados mais rápidos. Agora, quando nós começamos a trabalhar, nós sabíamos que as vacinas, digamos, mais óbvias de serem feitas, seriam feitas com muita rapidez. Então, nós fizemos opções por vacinas que sejam mais sofisticadas, que apareçam depois, talvez, numa segunda geração. Então, se eu for um pouco simplista e formos examinar quais as vacinas que estão em estágio de estudos clínicos, seja a fase 1, que é para ver toxicidade, seja a fase 2, para ver imunogenicidade e dosagem, ou seja a fase 3, para ver eficácia, eu diria que nós temos 2 tipos básicos de vacinas. As vacinas que usam o vírus inativado e as vacinas que oferecem para o sistema imune a proteína do spike,
que é a proteína da espícula, que o Celso também apresentou nos desenhos, que é aquela proteína que liga na célula e que permite que o vírus entre na célula e que consiga se multiplicar. Porque o vírus não pode, ele não é um ser vivo, não é considerado ser vivo, porque ele não consegue se multiplicar. Ele tem que entrar numa célula e parasitar a célula para utilizar o sistema, digamos, metabólico da célula, sobretudo de produção de proteínas, para que ele possa se multiplicar. Então, os vírus inativados, a China fez um investimento muito grande nos seus diferentes institutos, juntos com as empresas chinesas de biotecnologia, e tem pelo menos 4 ou 5 vacinas de vírus inativado, com ou sem adjuvante, 1 ou 2 doses, o que seja, e que estão em testes clínicos mais avançados ou menos avançados. Um deles, que é o da Sinovac, foram feitos estudos de fase 1 e fase 2, com resultados interessantes, mostrando que eles induzem uma boa produção de anticorpos neutralizantes e que foi, então, acertado com o governo de São Paulo para ser testados aqui em São Paulo. O teste será feito, então, que eu saiba, só em São Paulo, são 9 mil indivíduos que serão testados, entre placebo, que recebe só, que é o grupo comparativo, que recebe só o veículo, né, não recebe a vacina em si, e os outros que recebem a vacina, e de indivíduos com mais de 18 anos, e que estão sendo imunizados com uma rapidez muito grande. Todo o estado de São Paulo está envolvido. Hoje mesmo falei com o Maurício Nogueira, que estava começando os testes lá em São José do Rio Preto. Aqui em São Paulo já avançaram rapidamente as imunizações. Esses estudos de fase 3, nós precisamos que a doença esteja bastante ativa na região, porque é um estudo realmente de eficácia se o indivíduo fica protegido ou não com essa vacina. Então, é dado a vacina, aqui foram selecionados os indivíduos que trabalham na área de saúde, porque eles têm mais chance de serem infectados, e existe um grupo que vai acompanhando para ver se realmente as pessoas não vacinadas desse grupo controle pegam mais a doença do que as pessoas que são vacinadas, e são feitos cálculos estatísticos que venham a comprovar que a vacina funciona. O teste foi concebido para ser feito em 1 ano, então até julho ou agosto do ano que vem. Ele pode ser terminado se a vacina se mostrar muito segura e muito eficaz. Então, existe um grupo de acompanhamento, que é um grupo fora do estudo, que em inglês se chama DSMB, para Data Security Management Board, e esse board ele examina e vê os resultados. Então, isso é o que nós temos aqui em teste clínico de fase 3, que dá uma esperança para nós, porque, segundo o que as autoridades falaram, se essa vacina funcionar, nós teremos doses iniciais para vacinar parte da população. Outro tipo de vacina, então, que seja de vírus inativado, como eu expliquei, são vacinas que oferecem a proteína da spike, a proteína da espícula, para induzir anticorpos neutralizantes. Naquela época, quando começaram essas vacinas, as pessoas estavam muito concentradas em produção de anticorpo, eles não estavam pensando em resposta celular. E se você se lembrar, no primeiro webinar que você organizou, eu justamente enfatizei que as pessoas não estavam prestando atenção para a questão da resposta celular, que poderia ser um braço importante, porque nós nos defendemos, digamos, de uma forma bem simplificada, por anticorpo ou por célula. E a gente sabe cada vez mais que nas vacinas, cada vez mais, as vacinas mais modernas, e os vírus que têm aparecido aí, a resposta celular passa a ser muito importante. Então, esse pessoal que oferece a spike, eles usam vários vetores para oferecer a spike para o sistema imune, para desencadear uma resposta de anticorpo neutralizante. Eu vou lembrar para você, anticorpo neutralizante são os anticorpos que se ligam numa parte da proteína da espícula, na RBD, como já explicou o Celso, que é Receptor Binding Domain, é justamente onde que é o domínio de ligação com a proteína ECA2, ele tem que se ligar ali para impedir que haja essa ligação. Então, a vacina que
que se lançou rapidamente a fazer isso e de oferecer a proteína spike para o sistema imune, foram as vacinas de Oxford. Então, existe em Oxford um centro chamado Jenner, né, o primeiro que trouxe vacina para o mundo ocidental, em que eles fazem um grande número de vacinas e eles montaram uma plataforma para desenvolvimento rápido de vacinas. Essa plataforma consiste em utilizar o adenovírus, que é um vírus que dá adenovírus de chimpanzé, que dá um resfriado no chimpanzé, em que eles inserem a informação genética da molécula da espícula, que vai, então, se expressar na parte externa do vírus, vai estar visível para o sistema imune. Então, essa produção, esse vetor, é multiplicado em células in vitro e é injetado no organismo e ele desencadeia uma resposta. E, como eu disse para vocês, primeiro só estavam procurando uma resposta, digamos, de anticorpo, mas logo se viu que era importante celular e que eles estudaram também a resposta celular e aparentemente tem uma resposta celular importante, embora os estudos que nós estamos fazendo e outros mostrem que outras proteínas do SARS-CoV-2 são importantes para a resposta celular. E a resposta celular, por que é importante? Porque ela induz células citotóxicas que reconhecem as células infectadas e destroem as células infectadas e, com isso, inibe a multiplicação viral. Então, nós temos aqui, sendo testado no Brasil, e é importante isso, essa vacina de Oxford. Tem muita gente apostando que será a campeã, digamos, pelo menos nesse primeiro turno, digamos assim, e que está sendo testado porque a Fundação Lehman pagou o teste de 1.000 indivíduos na Unifesp, a Redditor pagou mais 1.000 colaboradores dos hospitais da Redditor, e a Fiocruz depois fez um acordo com a AstraZeneca e vai testar 9.000 pessoas aqui no Brasil, e tem um acordo que foi firmado recentemente pelo presidente da República, que nós teremos acesso às vacinas se funcionar essa vacina de Oxford aqui no Brasil, com um número de 100 milhões de doses. E que vai ser transferido a tecnologia para a Fiocruz. Então, nos dois existe transferência de tecnologia. Eu quero lembrar que transferência de tecnologia não é como passar para receber a vacina do bolo que a tia faz, que é muito bom. Mesmo a vacina do bolo, a tia faz é bom, você vai lá e faz e não é bom. Agora, para a vacina é complicado a transferência de tecnologia. Nós dependemos de equipamentos sofisticados, tecnologias sofisticadas. Então, esperamos que a gente consiga trazer estas vacinas rapidamente, se elas vierem a funcionar. A crítica que eu pessoalmente faço para o estudo de fase 3 da vacina de Oxford aqui no Brasil é que, primeiro, estão sendo testados indivíduos rígidos, ou seja, em boas condições de saúde, entre 18 e 55 anos. Bom, 18 e 55 anos são as pessoas que têm menos problemas, ainda mais se eles não têm nenhuma comorbidade, são os que têm menos problema com a Covid. E nós temos que testar indivíduos mais velhos, porque senão os indivíduos mais velhos não poderão ser vacinados, eles têm que ser testados. E a segunda crítica é que, quando você olha a performance da vacina, ela é muito mais eficaz quando são dadas 2 doses. E aqui no Brasil estamos testando uma dose só. Mas tudo bem, porque talvez a AstraZeneca tenha feito, junto com o Oxford, uma estratégia que vai ver que população talvez seja protegida. Talvez essa população de 18 a 55 anos fique bem vacinado só com uma dose. Pode ser, né? Aí isso facilita a vacinação no futuro. Em todo caso, as vacinas também estão sendo testadas em todo o mundo e os Estados Unidos apostam muito numa vacina que foi desenvolvida pelos Institutos Nacional de Saúde no Centro de Pesquisa de Vacina, que é uma vacina de RNA mensageiro, e que foi feito depois uma associação com a Moderna para fazer a produção em grandes quantidades, né? Lembrando que o Instituto Nacional de Saúde desenvolve medicamentos e vacinas e vai só até a parte piloto, faz só a expansão para ver se funciona, mas depois passa por uma empresa americana. E essa Moderna, então, ela fez fase 1, fase 2 extremamente rápido. Se você for ver o tempo
que foi publicada a sequência do vírus até eles começarem os testes humanos foi extremamente curto, né? Sabendo que uma vacina que sintetizaram esse RNA do Spike, e a vacina da Moderna, ela tem, então, o RNA mensageiro, codificando para Spike, que é colocada numa nanopartícula de lipídio, que protege, porque o RNA, se ele entra no sangue, existe RNase para tudo. Em qualquer lugar tem RNase, porque é muito perigoso. Então, a RNase, ela destruiria essa vacina. Então, eles desenvolveram o NIH há muitos anos. Um amigo meu pessoal, até chama Barney Graham, que estava testando uma vacina para vírus respiratório sincicial, que é uma doença grave em criança. E ele rapidamente foi para trabalhar com a vacina contra o SARS-CoV-2, e essa vacina já entrou há uma semana atrás, em 2 semanas, desculpe, em testes de fase 3 nos Estados Unidos. Eles vão testar só nos Estados Unidos e vão incluir mais de 30 mil pessoas, com a preocupação de colocar minorias, comorbidades e pessoas acima de 65 anos, que seriam até as pessoas, talvez, as primeiras a serem imunizadas, se nós tivéssemos uma campanha de imunização. Então, isso aí, digamos, é o panorama dessas vacinas que nós temos e que estão avançadas. Existem, na verdade, 24 vacinas já em testes clínicos em diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3. As que estão mais avançadas talvez sejam essas 3, mas a Pfizer também, que tem uma vacina de RNA mensageiro, que é nanopartícula um pouco diferente, que foi desenvolvida na Alemanha e depois levada para os Estados Unidos, também está em fase 3. Em todo caso, o governo americano, para se prevenir, já comprou 100 milhões de doses de cada uma dessas 3 últimas vacinas que eu falei, que é a vacina de Oxford, a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer. Quer dizer, se uma delas ou 2 delas funcionarem, ele já tem a capacidade de imunizar grande parte da população norte-americana. E eles fizeram isso para se garantir e investiram em cada uma dessas vacinas aproximadamente 2 bilhões de dólares. Bom, nós aqui no Brasil, quando começou a pandemia, o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do que ela chama de Rede Vírus, chamou uma série de especialistas e convidou a mim e a Ricardo Gazinelli de fazermos propostas, então, por encomenda tecnológica, de vacinas brasileiras. E a vacina que nós resolvemos fazer, ela é baseada nos determinantes antigênicos, nas sequências do vírus SARS-CoV-2, contra os quais os anticorpos neutralizantes se ligam, associados com fragmentos da SARS-CoV-2, não só da proteína do spike, mas também da nucleoproteína, de membrana, etc., etc., que dão uma boa resposta celular, porque a gente quer estimular o componente celular, tanto de respostas auxiliadoras como de respostas citotóxicas, e induzir uma memória longa. E nós estamos em estudos animais, claro, nós estamos um pouquinho mais devagar, mas, como eu disse, nós temos que ver como que essas vacinas vão performar. Então, tem gente que acha que essas vacinas vão ser maravilhosas, tem gente que é cética. Acho que nós temos que ver os resultados, nós não podemos prever. Mas o que a gente sabe é que a gente não tem ideia se essas vacinas realmente protegem contra o vírus. A gente sabe que elas induzem anticorpo, tudo isso, mas o importante é no dia a dia. Quer dizer, eu vacinei uma pessoa que está aí exposta ao vírus, o que vai acontecer? E esta angústia, ela permeia toda a sociedade, e permeia, sem dúvida, também todos os cientistas. Agora, quando é que nós vamos ter disponível? Vai depender. O estudo da vacina que vai ser feita nos Estados Unidos também são estudos de 1 ano, que são propostos até de 2 anos de acompanhamento. Se tiver a resposta antes, e se for suficientemente segura, elas provavelmente serão aprovadas para uso, mesmo que elas não tenham uma cobertura de 100%. Se elas tiverem coberturas aí acima de 40% ou 50%, elas podem diminuir a transmissão comunitária, mas eu sempre tenho medo que as pessoas menos esclarecidas digam, bom, eu recebi a vacina, eu estou protegido, eu vou para a luta. Não,
se essas vacinas não tiverem uma boa cobertura, nós teremos que continuar nos cuidando, porque o vírus ainda vai circular, ele tem que chegar aí em tamanhos maiores. A não ser que a gente consiga mostrar que muita gente, como o Celso falou, já esteja protegida porque se expôs aos coronavírus que dão resfriado e a gente, apesar de elas não terem ficado doentes, elas têm uma resposta celular que as protege e que elas não venham a ficar doentes. Então, tudo isso está sendo elucidado, é extremamente importante isso para a população, porque poderia diminuir um pouquinho a ansiedade e a carga que todo mundo está passando, mas nós temos que esperar os resultados, temos que ver o quanto que essa resposta celular é importante em geral na população, temos que ver como é que essas vacinas elas vão performar e que as pessoas cumpram os contratos e a gente tenha já logo as vacinas aqui. Quem é que vai ser vacinado antes do Brasil? Bom, existe já essa preocupação. E o Programa Nacional de Imunizações, que é um programa exemplar que nós temos no Brasil, já convocou uma série de pessoas, eu inclusive, para em fevereiro a gente começar a discutir como seria uma campanha de vacinação se nós tivermos uma vacina disponível. E vamos esperar que essa vacina chegue logo para ficarmos todos mais tranquilos. Obrigado, velho. Bom, queria já aproveitar o seguinte, quer dizer, pelas duas depoimentos, tanto do Celso quanto de você, quer dizer, tudo indica que esse problema, não há medicamento, tá certo? Não há uma vacina, a questão da testagem também, pelo que o Celso falou também, a gente tem dificuldades de reagentes ainda, quer dizer, pelo que eu tive de informação, Celso, vocês estavam fazendo no Grupo Fleury cerca de 5.000 testes por dia, se eu não estou enganado, né? E aqui no Butantan não chega nem a 200 que está sendo feito por dia. E pelo que eu vi, aquela substância, né, que você colocou que era a grande dificuldade, a chance da gente ter autonomia com relação a esses testes, existe essa autonomia? O que precisaria fazer para que, por exemplo, a gente tivesse esse reagente que você citou, para que esses testes pudessem ser feitos dentro do Brasil? Pelo que eu vi lá, são todas coisas importadas, né? Qual a chance da gente ter alguma coisa nossa? Celso. Aurélio, grande parte é importado mesmo. Aquele primer, ele é importado, né? Até onde eu sei, não existia capacidade nacional para fazer esse reagente, né? Eu acho até que isso é uma crítica que a gente costuma fazer a essa questão da globalização, né? Todo mundo começou a querer fazer tudo na China ou na Ásia para poder fazer mais barato, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, só para sair um pouquinho dessa área do reagente em si, 90% da produção mundial de luva, de látex, era feito na Malásia. 90%. Quer dizer, isso é uma coisa que não dá, né? Porque se acontece, suponho que tivesse acontecido um terremoto na Malásia, não precisava ter sido uma epidemia, a gente teria um problema de outra natureza, né? Então, eu acho que os países têm que se preocupar com essa certa autonomia. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que o professor Calil falou, da questão de ter uma vacina nacional, né? Porque a gente tem que ter uma independência, né? Eu acredito que esses contratos estão sendo feitos com essa firma chinesa, com a de Oxford, prevejam que a gente tenha algum acesso, né, facilitado a essas vacinas, porque só vai faltar a gente experimentar essas vacinas aqui e depois não ter acesso, né? E outra informação que eu tenho é que o governo está com uma dificuldade muito grande de comprar o reagente de extração, porque para você começar a fazer a reação de PCR, você precisa extrair o RNA do miolinho do vírus. E o governo teria vários reagentes para as outras fases da reação de PCR, mas eles não tinham reagente de extração. Então, tem um monte de gente com testes parados porque não consegue fazer todo o processo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito complicada, né? A gente realmente, como você falou, nós estamos fazendo só de PCR 5.000 reações por dia. Isso é uma coisa descomunal, né? Uma reação de PCR não deveria ser feita nesse volume. E reação de sorologia, nós chegamos a fazer 10.000 sorologias por dia, né? Eu acho que o governo seguramente teria condições de fazer isso de uma forma mais eficiente. Muitos mais laboratórios, os LACEN, que são espalhados pelo Brasil inteiro, teriam condições de fazer isso, mas parece que realmente existe um entrave da compra do reagente.
E aí não tem muito jeito. Nós temos que nos preparar, porque, infelizmente, Hélio, nós podemos ter outros surtos de coronavírus no futuro. Eu não vejo isso como um fenômeno isolado. Há 10 anos atrás, nós vimos uma situação semelhante com H1N1. Então, acho que o país precisa estar preparado na sua rede pública para fazer isso. A iniciativa privada certamente vai ajudar, mas quem tem que atender a grande massa da população brasileira é a rede pública. Eu queria também dizer o seguinte, vamos pegar a seguinte situação. A gente não tem os testes ainda suficientes para toda a população. Temos para uma fração dela, né, que eventualmente pode pagar e tudo mais. Não tem um medicamento, como o Calil falou, algumas moléculas já existentes para outro tipo de utilização está sendo testada, mas nenhuma, né, todas há contestação. Não há unanimidade de que alguma delas possa ter efeito. E a vacina, pelo que o Calil falou também, se tudo correr bem, a gente tem, quer dizer, a chinesa e tem a de Oxford, né, que são, como ele colocou, são duas possibilidades diferentes, né? Que quem sabe, mas isso também é coisa, como o Calil falou, quer dizer, os Estados Unidos já comprou 100 milhões de doses já antecipadamente de 3 laboratórios, né? A gente, como ele colocou, tem, sei lá, 9 mil pessoas, quer dizer, sei lá como é que isso vai ser. Então, nessa situação, vamos supor que eu vou pegar um exemplo que muita gente me pergunta, olha, eu vou fazer uma reunião com 15, 16 pessoas num ambiente mais ou menos amplo, fechado. O que você precisaria fazer para ter segurança que não houvesse contaminação? Qual que seria a recomendação? Porque, assim, o distanciamento se fala de 2 metros, 1 metro, né? A questão, naturalmente, de usar a questão da máscara. Uma coisa que você falou, né? Que normalmente, quer dizer, o vírus se instala na boca e no nariz. Ele pode se instalar no olho também. A gente precisaria ter uma proteção também, não só para o nariz e para a boca, para a parte também ocular, ou não? O que a gente teria que fazer para que fizesse uma reunião dessa e tivesse segurança que não vai haver ninguém contaminado? Queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. Bom, começa aí, vai, Celso. Na verdade, Elio, se você tiver uma proteção de nariz e boca, isso vai ser uma proteção muito grande. Porque, claro, que se a pessoa coçar os olhos, ele vai ficar com o vírus na mão, e na hora que ele dá para uma mão para outra pessoa, ele dá de brinde também o vírus, né? Essa outra pessoa fica com o vírus na sua mão e pode coçar os olhos. Então, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Mas eu garanto para você que se você mantiver uma distância social de 1,5 m a 2, máscara cobrindo o nariz e a boca o tempo inteiro, você provavelmente vai evitar mais de 99% das contaminações. Esse vírus tem uma certa peculiaridade, né? A gente sabe hoje em dia que 10% das pessoas infectantes, com poder infectante, são capazes de contaminar 80% das pessoas. E 90% das pessoas contaminam apenas 20%. Então, a diferença de poder infectante das pessoas é muito grande. A gente ouve relatos de pessoas que cantam em corais, uma pessoa contaminou 53 pessoas. Mas a gente vê muitas famílias em que uma pessoa contamina e nem o esposo, nem a esposa se contamina. Então, essa contaminação ela é muito errática, sabe? Então, eu acho que, assim, manter distância social, usar máscara cobrindo o nariz e boca e lavar a mão, você vai ter um impacto enorme na transmissão dessa doença. Você, Calil, o que você tem que falar? Eu acho que o Celso tocou os pontos essenciais, né? Então, o vírus ele entra por mucosa. Então, o principal que a gente está respirando é boca e nariz. Mas pode entrar para o olho, sim, por isso que as pessoas às vezes usam aquele shield, que se alguém espirrar ou falar e sair uma gota de saliva, pode pegar no olho, né? Nós, com óculos, de certa forma, estamos já nos protegendo. E eu diria, a única coisa que eu acrescentaria, se der para deixar aquela sala arejada, para não concentrar aerossol, né? Para não concentrar o ar contaminado, isso ajuda muito, né? Então, ir para lugares, sempre que possível, lugares arejados, abertos.
tem que cuidar o ar-condicionado fechado, porque o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado não para o vírus, né? Então, aquele ar-condicionado fechado não adianta, não. Tinha que abrir as janelas e fazer aquele negócio girar. E é claro, eu não preciso dizer que não nos contamina, né? Quem contamina são as mucosas. Então, o problema é que não pode passar a mão no rosto. Quer dizer, nós passamos muito a mão no rosto. Se a pessoa estiver numa reunião dessas e não passar a mão no rosto, como você coçou agora o bigode, é importante a gente não fazer isso. Entendeu? Quando a gente está num ambiente que não é tão seguro. E por isso que tem que lavar a mão ou passar álcool gel de vez em quando, porque se tiver alguma superfície contaminada, a gente está toda hora com a mão no rosto. Eu agora, com a barba, tenho passado bastante com o rosto. Tem aqui várias pessoas aqui no YouTube, o Nilson Vieira, que é do nosso grupo, que também é do VPESP, o senhor Cardoso, ex-diretor da Poli também, saudando vocês dois. Tem uma pergunta aqui do próprio Nilson, dizendo o seguinte: poderemos ter imunidade coletiva como a situação em Manaus parece indicar? A que preço? Bom, Manaus foi realmente muito interessante. Até teve, aí na revista da FAPESP, teve aí uma manifestação em que o César Victor, que é um colega até contemporâneo meu de Faculdade de Medicina, lá de Pelotas, agora ele está em Pelotas, ele fez um estudo lá em Manaus, porque foi muito interessante Manaus, né? Você viu que teve uma explosão de doença e, de repente, parou e diminuíram muitos casos. O que pode ter acontecido? Bom, pode ter acontecido que teve muita gente que teve contato com o vírus, desenvolveu uma resposta, mas não fez uma doença aberta e ficou protegido, ou pode ser que lá em Manaus tenha rolado muito esse coronavírus de resfriado e as pessoas têm uma resposta celular muito forte. Então, o vírus aí, ele infectou 20% da população, que eu acho que é o número que eles têm no estudo de soroprevalência, talvez o Celso saiba até melhor, e depois parou porque nós temos essa resposta celular. Será que volta? Pode voltar ou realmente podem estar protegidos. Ele pode voltar se essas premissas não forem verdadeiras, ou seja, eles têm uma resposta celular muito forte que não vai ter doença, ou que eles tiveram algum contato com o vírus e desenvolveram uma resposta específica do SARS-CoV-2 e não vão se contaminar de novo. Tudo depende do que é os indivíduos suscetíveis, que no começo da pandemia a gente pensava que eram 100%. Hoje em dia, a gente está vendo que não é todo mundo suscetível. Nós gostaríamos muito de saber quem é suscetível ou não. Nós temos que trabalhar nesses marcadores. E por isso nós estamos trabalhando junto com o Fleury e com o Celso, para a gente ver se a gente consegue avançar nesse conhecimento. Você quer complementar, Celso? Então, eu acho muito interessante esse aspecto, porque existe aquele cálculo que se faz da imunidade de rebanho, né? E esse cálculo é um cálculo muito simples, né? A imunidade de rebanho você atinge com 1 menos 1 sobre o R0, né? Como o R0 é entre 2 e 3, quer dizer, cada pessoa contamina 2 a 3 outras pessoas, isso seria 1 menos meio ou 1 menos 1/3. Então, era alguma coisa entre 50% e 66%, aproximadamente, né? Então, esse percentual meio mágico veio dessa conta. Mas tem uma pesquisadora portuguesa, que é uma matemática, que trabalhou na Inglaterra e publicou um trabalho interessante, que ela mostra que esse número seria verdadeiro caso a gente fosse todo mundo com a mesma sensibilidade, a nossa suscetibilidade. E como o professor Calil falou, na verdade, nós não temos a mesma suscetibilidade, né? Uma porque nós temos históricos diferentes de infecção pelos outros coronavírus, como mostrou aquele trabalho de Nova York. Outro porque, especialmente o brasileiro, nós somos uma grande mistura, né? Nós temos os Calil, nós temos os Granato, nós temos os Dias, nós temos uma população de origem chinesa, japonesa, coreana enorme, felizmente que nós somos assim, né? Isso faz com que nós sejamos diferentes uns dos outros. Então, a nossa suscetibilidade é diferente, então talvez a gente atinja essa imunidade de rebanho antes do que a gente imaginava, né? Isso pode ser uma coisa otimista, mas acho que é um otimismo
calcado em dados, assim, razoavelmente pertinentes, né? E, então, eu acho que isso deve ter acontecido, talvez, lá em Manaus, né? Uma população misturada de origem portuguesa, origem indígena, talvez isso tenha conferido alguma proteção, de tal forma que eles, com 20%, 30%, os trabalhos do professor Elau, acho que é de Pelotas, né? Cadê o Elau? O Alau e Elau, o César são do mesmo grupo da Universidade Federal de Pelotas. Talvez eles tenham atingido essa imunidade de rebanho com 20% a 30%, considerando que o restante deve ter uma boa parte desse pessoal que tem imunidade celular, embora não tenha anticorpos. Então, talvez já tenha sido atingido, e o fato é que, concretamente, o número de pessoas doentes está diminuindo lá, né? Então, Deixa eu mas é perguntar um custo também. de muitas mortes, né? Desculpe, mas eu duro é que as custas de muita morte, né? Isso é que é muito triste, né? Então, hoje está na pauta a discussão do retorno das crianças nas escolas, né? Está todo mundo aí, um é contra, outro é a favor. Como é que vocês veem isso aí? Vocês acham que na atual situação do Covid-19 no Brasil, a questão da retomada das aulas das crianças e tal, como é que vocês veem isso aí? Tem pergunta mais fácil? Eu posso falar antes, me exponho. Veja, o vírus ainda não está sob controle, né? Apesar de ter diminuído muito o número de novos casos em São Paulo, nós chegamos num platô e não está diminuindo mais como nós gostaríamos. Por que isso a gente não sabe, se é porque muita vez gente de São Paulo que traz o vírus de novo, quando a coisa está sob controle, nós não sabemos. Ou porque nós temos uma população que é muito extensa, então ela é heterogênea, inclusive, dentro da cidade. Isso, sem dúvida, também é verdade. Então, as crianças, elas ficam um pouco doentes, mas elas ficam doentes sim. E nós vimos aqui no Estudo da Criança, alguns relatos, aqui o Paulo Saldiva relatou, de casos muito graves, inclusive de arterites violentas e também doença hepática muito grave. A doença é um pouco diferente, mas as doenças são graves. Então, as crianças podem se contaminar e ficar infectadas, digo melhor, e elas podem trazer a doença para dentro de casa, que é o grande problema. Aí vão trazer para os pais, vão trazer para os avós, né? E isso é um problema. Eu não sei se você sabe, uma coisa interessante é o seguinte: essa época do ano, as UTIs pediátricas estão cheias de crianças com gripe, né? Esse ano não tem ninguém, não tem ninguém. Por que não tem ninguém? Porque as crianças não foram para a escola, não se infectaram entre si, não tiveram gripe, e a quantidade da gripe diminuiu dramaticamente em crianças e também em adultos, porque as crianças trazem muito o vírus aqui. E não tem como você dizer para as crianças pequenas se controlarem tomando todas as medidas de distanciamento, de lavar a mão e basta. Não tem condições, né? Então, eu acho que é prematuro, sim. Não sei o Celso o que acha. Eu acho é uma coisa muito difícil de responder, Hélio, porque eu acho que a gente devia se basear naquilo que tem sido feito fora, na experiência fora. Eu acho que no Brasil a gente tem uma certa, sei lá, uma característica, eu não sei se é um orgulho próprio, a gente não gosta muito de fazer benchmarking, né? Mas tem vários países do mundo que passaram por essa situação antes da gente. A Espanha, a Itália, a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França. Como é que esse pessoal fez? Qual foi o resultado que esse pessoal fez? Por exemplo, na Alemanha, eles liberaram as crianças até 10 anos de idade, e com muito mais restrição dos 10 até os 17 anos. Qual foi o resultado que eles tiveram? De verdade, isso ainda não está publicado de forma muito eficiente. Essa semana, ontem mesmo, eu li, tem um editorial do New England muito bom sobre isso, sobre a questão da volta às escolas, em geral, com essa mesma posição que o professor Calil falou, um cuidado muito grande que tem que ter. Só que eu acho que a gente precisaria estudar, sabe? Eu também entendo que a gente não liberar tem as suas consequências, né? Não digo só a escola, eu digo o comércio em geral. Mas liberar não significa uma coisa meio libertina, né? E o que a gente tem visto muito nas televisões, nos jornais, são pessoas, vocês viram aquela foto que ficou famosa no Leblon, né? As ruas, os bares cheios de gente, ninguém usando máscara, né? A pessoa está alcoolizada,
cheio de gente, está falando mais alto, está eliminando perdigoto para tudo quanto é lado. Isso não pode. Isso não pode. Quer dizer, eu acho que se as pessoas tivessem, o que eu não acredito, né, mais bom senso, se você poderia liberar um pouco a economia, talvez até as escolas, sem grande risco. Mas da forma como está agora, é um risco. Eu tenho muito receio de que a gente, ao liberar as escolas, vai ter gente passando para os pais, vai ter gente passando para os avós, e é um risco grande. Eu acho que tomara que a gente... Mais uma pergunta, então, chata. E quando seria esse momento de liberar? Só quando tiver a vacina? Qual seria, então, aí a recomendação de vocês? Bom, o que eu acho, Hélio, é que nós temos que baixar bastante a transmissão comunitária. Como eu disse para você, o número de novos casos caiu bastante na cidade de São Paulo, por exemplo, mas chegou num platô e não caiu mais. Nós temos que fazer isso aí, número cair bastante. Então, aí quando nós não tiver, aí nós podemos tomar algum risco. Vai aumentar de novo o número de casos, mas vai aumentar relativamente pouco. Nós vamos estar sempre com vigilância. Se aumentar demais, vai ter que parar de novo, entendeu? Mas as pessoas têm que tomar as precauções, né? Como falou muito bem o Celso, quer dizer, se criança não pode ter todos os cuidados, bom, pelo menos os adultos, quando forem nas lojas, nos restaurantes, e eu não consigo entender, é o seguinte, se a gente quer fazer com que as pessoas não tenham aglomerações, você não tem que diminuir o horário do shopping center, você tem que aumentar, né? Fazer 24 horas por dia, porque aí o velhinho de madrugada pode fazer compra. Mas se diminui, você aumenta a aglomeração. Então você tem que fazer tudo para diminuição da aglomeração e não para aumento de aglomeração. Se você diminui o tempo de atuação, mesmo restaurante, 6 horas, não, tem que ser 24 horas. O cara quer adiantar às 2 da tarde, se tiver movimento, o dono vai deixar aberto. Tem que, eu acho que as coisas é só pensar um pouquinho que a gente chega lá. Tem um dado, Hélio, que eu achei muito interessante. A professora Esther Sabino, da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto de Medicina Tropical, ela coordenou um trabalho que nós tivemos oportunidade de participar e que foi publicado na Science, a semana passada, que nos deixou cheio de orgulho, né? E deu um dado muito interessante. Quando a gente começou a pandemia aqui no Brasil, lá para finalzinho de fevereiro, começo de março, as pessoas estavam ainda mais motivadas, né? Vamos fazer home office, todo mundo, ninguém estava cansado de home office como agora, e atingiu-se um nível de isolamento social ao redor de 60%. O R0, que novamente é aquele número de pessoas que cada um de nós infectado transmite, né, a doença, ele baixou de mais do que 3 para menos do que 1. Despencou a taxa de transmissão. Se a gente tivesse sido capaz de manter esse índice, a gente não teria pandemia em São Paulo, porque se você tem um R0 menor do que 1, cada pessoa contamina menos do que 1, ao longo do tempo ela se extingue. E não é uma coisa eterna. Você precisaria fazer isso durante mais ou menos 3, 4 semanas. Nós não conseguimos fazer isso. Então, eu acho que é uma medida que seria razoável, né? Agora é muito difícil, se não impossível, fazer isso, que as pessoas falam assim, olha, pessoal, vamos segurar mais 2, 3 semanas, mas para valer, tá? Está proibido sair de casa, tem que ser uma coisa meio pesada, multa, né? Garanto para você que ia cair tanto essa positividade que talvez a gente conseguisse abrir antes de ter uma vacina, de uma forma mais segura. Mas a gente não consegue, né? Você vê que isso durou mais ou menos 3 semanas, depois aumentou. Como a gente já falou aqui, São Paulo conseguiu até um certo trabalho, primeiro porque conseguiu dinamizar leito de UTI no HC, hospital de campanha, tudo, mas isso aumentou para 1,5. E 1,5 já não é mais suficiente para você segurar o processo, né? Então, acho que tem jeito de fazer isso, mas precisaria ter muita coragem, muita vontade de fazer isso e uma população que aderisse, né? Eu acho que é muito pouco provável que a gente, nesse momento, depois de tudo que a gente passou, conseguisse ter isso. Uma pena. Deixa eu só fazer uma última pergunta, que era a seguinte. A gente viu que tanto a questão de leitos para UTI,
que foram esses famosos hospitais de campanha que a gente viu, além da ineficiência disso, inclusive muita corrupção embutida. A questão, como você falou, vocês estão fazendo 5.000 testes, né? E os órgãos, vamos dizer, governamentais não chegam a fazer os 200, aí, por exemplo, aí do Butantan. Vocês acham que se no começo da pandemia, quer dizer, se houvesse realmente, vamos dizer, em vez do governo fazer todas essas coisas, né, de compra, montagem de hospital e não sei o quê, o próprio Butantan foi colocado um monte de dinheiro lá para eles poderem viabilizar essa questão da testagem, e que não está funcionando, se fosse o caso de estar contratando a iniciativa privada, seja os hospitais, seja laboratórios como o da Fleury, para que essa testagem, vocês acham que seria capaz de dar conta do recado à iniciativa privada para dar esse apoio que precisava ou não? Posso começar agora, só para avaliar? Eu acho, Hélio, que não seria suficiente. A gente está tendo uma média agora de 18.000 casos por dia, né? Se você imaginar que a gente, nesses casos, teria que estar fazendo idealmente para comprovar que tem infecção, né? Como já foi dito aqui, o professor Calil lembrou, nós estamos numa época que, embora estão já circulando outros vírus, ainda existe um pouco de outros vírus, como influenza, por exemplo, é pouco, né? Mas a gente precisaria ter um diagnóstico, pelo menos de parte desses casos. A gente teria que fazer os casos dos contactantes, né? Então, digamos que desses 18.000, você fizesse 5.000, né? Ou mais, um pouco mais. Cada pessoa teria contato com 3, 4 outras pessoas que talvez tivessem indicado o teste. Então, a gente precisaria fazer 25.000 testes por dia. Eu não sei se a gente teria reagente para isso, sabe? Não é nem uma questão de laboratórios públicos que pudessem fazer isso. Eu acho que 25.000, 30 anos seria até possível. Mas o problema é que a infecção chegou aqui no Brasil, a pandemia chegou tardiamente, quando já estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, que estava consumindo esses insumos. Então, eu acho que talvez não, mas a gente melhoraria muito. Você não precisa fazer, talvez, 100% dos casos necessários. Talvez, se você fizesse metade, já seria suficiente. Agora, você vê, se você juntar o Fleury, o DASA, o Einstein e a rede pública, talvez a gente esteja fazendo 1/3 do que o Brasil precisa fazer. Isso não é suficiente, e principalmente, como foi dito, é uma parcela mais privilegiada da população. Talvez você não esteja fazendo da população da periferia, que não tem acesso a esses laboratórios e que talvez precisasse mais fazer. Porque a gente sabe que a periferia tem mais casos, né? Então, o que eu acho que a gente precisa, Hélio, se programar para os próximos surtos. Nós, muito provavelmente, vamos ter surtos de outros coronavírus, surto de influenza nós vamos certamente ter, né? Então, nós precisamos ter uma independência. Então, a produção nacional tem que ficar independente, nós temos que capacitar os laboratórios de saúde pública do Brasil para poder ser capaz de enfrentar uma outra situação dessa. Isso não é brincadeira. Agora, nesse final de semana, nós vamos chegar a 100.000 pessoas mortas, provavelmente amanhã. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é desumano. Calil? Bom, eu acho que existe uma questão de planejamento, né? Você vê o seguinte, quando a doença começou na China, nós já tivemos várias ameaças dentro da China e que vieram para cá. O H1N1 começou no México, mas se você lembrar, em 2015 nós tivemos o H7N9. Foi uma super ameaça. Eu era o diretor do Butantan, nós trouxemos o vírus, fizemos uma vacina e deixamos estocado, testamos inclusive clinicamente, porque vacina da influenza a gente sabe fazer. E podia expandir em 6 meses, cobrir o Brasil e a América Latina na produção. Agora, essa doença, quando começou na China, todo mundo disse, talvez não venha. Quando eles fecharam Wuhan, os chineses sabiam que o negócio era mais grave do que parecia. O Brasil tinha que planejar. Mas o que nós achamos? Esse troço está na China, são os nossos antípodas. Até chegar no Brasil, não vai chegar. Aqui é quente, aqui o Deus é brasileiro, blá, blá, blá. Quando chegou na Itália, ficou evidente que chegava aqui. Se nós tivéssemos mobilizado ali, a gente ia competir para comprar reagente, etc, etc. Nós tínhamos tempo de comprar equipamento também e treinar a gente.
E se a gente fosse falar no Fleury, no DAS, disse, olha, nós não vamos ter capacidade pública, preparem-se para nos ajudar, porque o Fleury está preparado para ajudar a população que ele sabe que vai lá, e serviu muito bem o tempo todo. Né? Os outros laboratórios grandes privados também, eles teriam que ser avisados, que eles comprariam mais reagente, botariam mais gente trabalhando. Aí a gente resolveria o problema assim. Se os hospitais de campanha, como eu já te disse já outras vezes, tivessem sido usados não só quando o cara está mal, mas quando o sujeito está no começo da doença e que está na periferia e que não consegue se isolar, a gente conseguisse isolá-lo no hospital de campanha, diminuiria muito o R0. Entendeu? Então, tem várias ações. Quer dizer, se a pessoa tem sintoma, procura um médico, o exame vai ou para o Adolfo Lutz ou para o Fleury, 24 horas está o resultado, deixa o paciente isolado no hospital durante esse tempo. Deu negativo, vai para casa. Deu positivo, você tem como se isolar em casa? Não, não tem, mora num cômodo só, nós somos 5. Então fica aqui. Fica aqui. Não era só para tratar o paciente, era também para isolá-lo do resto da comunidade. Se não desse no hospital de campanha, nós tínhamos hotéis que estavam fechados, tem hotel de baixo custo, tem até as escolas das comunidades que poderiam ser usadas, qualquer coisa, as escolas estavam fechadas. Mas nós tínhamos que ter isolado mais, identificado mais, e testar, tinha que avisar os laboratórios privados que eles iam ser solicitados a fazer isso. Não foram. Beleza. Bom, pessoal, a gente até já passou aí uns 15 minutos, mas é que a conversa foi muito boa, eu acho que foi muito esclarecedora, eu acho que hoje, com esse web seminário, eu acho que vai ser uma coisa muito valiosa aí, porque tanto o Calil quanto o Celso foram muito felizes em todas as colocações, e agora é isso, todo mundo junto aí, né, colaborando, né, só para comentar, no dia que houve essa possibilidade de greve do metrô, eu vi na televisão, é uma judiação, né? Quer dizer, o pessoal fala, olha, está fechado o restaurante, está fechado isso, está fechado aquilo. Aí você vê aquela aglomeração que acontece das pessoas no metrô, quer dizer, uma em cima da outra, quer dizer, todo mundo de pé, né? Então, a gente tem dificuldades muito graves no país, né? Como foi dito aí, para poder porque ali vai ser um antro de contaminação, todo aquele pessoal junto, né? Muitos, inclusive, sem máscara, né? Que a gente vê nas imagens. Então, foi dito, a gente tinha que ter planejado isso com muita antecedência, infelizmente isso não aconteceu, mas agora eu acho que é isso, é a gente procurar com cada dia mais informação, se cada um de nós fizer aí uma parte, né? A gente vai conseguir, se Deus quiser, até... eu também acho que essa questão ainda vai demandar pelo menos mais um ano para que possa a gente ter uma segurança, seja do medicamento, seja da testagem, seja aí da vacina. Então, eu queria, para terminar, agradecer mais uma vez aí ao Celso, ao Calil, amigo de longa data, né? E que a primeira vez que eu o conheci foi visitando ele no Instituto Butantan, quando ele era diretor, já faz vários anos. E o Celso agora que vai ser um amigo também da gente, que a gente vai estar junto aí procurando esclarecer a sociedade e a população. Então, eu passo a palavra para cada um de vocês, para as considerações finais, para a gente terminar o evento. Por favor, começa você, Celso. Olha, eu queria agradecer pela oportunidade, eu acho assim muito importante esse processo de divulgação, a gente ter chance de conversar com vários públicos diferentes. Participar com o professor Calil é uma honra para mim também, porque eu acho que a gente pode aprender sempre muito com o que ele fala, muito bom senso. E agradeço a você pelo convite e vou estar à sua disposição quando você achar que a gente pode colaborar. Muito obrigado. Calil? Realmente um prazer estar aqui com você nesse webinário. Eu acho que eles são muito ilustrativos para as pessoas que você consegue alcançar. Geralmente são pessoas que têm já um bastante nível intelectual e que são seus parceiros aí das diferentes, digamos, atividades que você tem. Celso, um prazer muito grande. Vamos continuar. Hoje temos falado agora com bastante frequência. Espero que a gente continue falando
e fazendo trabalhos interessantes. Foi realmente um prazer participar, espero que tenha sido útil e conto sempre com a gente, Hélio, quando precisar. Um grande abraço para vocês dois, foi muito gostoso, e a todos que estão nos assistindo. Ok. Bom, pessoal, então eu queria, para terminar, agradecer a presença de todos aqui que estiveram nos acompanhando ao vivo, né? Esse vídeo está sendo gravado, eu vou editá-lo depois, convenientemente, e disponibilizar para todos que não puderam estar vendo. E queria, então, agradecer mais uma vez ao Calil e ao Celso, desejar a todos uma boa noite e esperamos vocês na próxima terça-feira, que a gente volta com essa mesma série. Um abraço a todos, obrigado e boa noite a todos. Boa noite.